Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira, 7 de dezembro, do Opinião Litoral. É uma opinião litoral diferente hoje. Nós procuramos receber aqui para apresentar para você, telespectadora, para você, telespectador, os candidatos à presidência do Santos. Já vieram o Marcelo Teixeira, o Ricardo Agostinho, o Rodrigo Marino. E hoje a gente, aliás, o Rodrigo Marino ainda não veio. Hoje a gente recebe o Vladimir Matos aqui. São 5 candidatos à presidência, nós vamos conseguir receber 4. Houve incompatibilidade de agenda com o Rodrigo Marino, mas o Marcelo Maruca também esteve aqui. O Vladimir Matos vem aqui num dia muito triste para o Santos, talvez o dia mais triste da história do clube, não é, Vladimir? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, meu querido. É uma satisfação enorme poder dividir espaço com vocês, mas infelizmente, num momento muito, como você bem lembrou, o pior da história do Santos Futebol Clube, mas também um momento que nos oferece a reflexão, né? De buscar mudar o que precisa ser mudado, né? Eu tenho para mim que ao longo dos últimos 20 anos foram uma sucessão de erros, né, que levaram o associado a escolher um presidente naquela expectativa de mudança, na expectativa de profissionalização, mas que acabou não acontecendo e que nos levou a situação de penúria, tanto financeira quanto esportiva, e que culminou com o rebaixamento, né? A gente lamenta muito, mas acho que como todo santista, né, chegou a hora de mudar, de brigar para trazer de volta o clube para a Série A, se possível já no próximo ano. O Santos precisa fazer um bom campeonato paulista, né, se nós pretendemos voltar a uma Copa do Brasil em 2025, né, e levar a gestão profissional, porque o que aconteceu, e todos sabem nomes e sobrenomes desses presidentes que foram impedidos, que foram empichados, que tiveram contas reprovadas, que contrataram Carlos Germano, que contrataram Valdo, que contrataram Ricon, que contrataram Leandro Damião, que contrataram Cuevas, Kleber Reis, essas pessoas que tanto mal causaram a história do Santos Futebol Clube e a entidade. Então isso precisa ser mudado. E o associado terá a oportunidade de mudar isso, fazer parte de um momento de inflexão mais importante da história do Santos Futebol Clube. Bom, participa do programa também, como já participou da edição em que a gente conversou com o Marcelo Maruca, o jornalista Fabiano Caldeira. Bem-vindo, Fabiano, boa tarde. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Vladimir. É um momento triste para a maior marca do futebol brasileiro hoje, é um momento triste para a cidade de Santos, mas, como você bem falou, Vladimir, é um momento de reflexão, de inflexão e juntar os cacos e refazer. Eu diria, Paulo, que é o momento de uma refundação do Santos Futebol Clube, porque está na hora de um time tão grande como esse ser começado a levar a sério, de fato, na sua gestão, né? Mas a gente vai ter tempo para falar muito sobre isso. Vladimir, o futebol, ele envolve a paixão do torcedor, né? É uma paixão, ainda que o futebol brasileiro hoje seja segunda linha no futebol mundial, ele é segunda linha justamente porque o futebol tem um outro lado, que é o lado empresarial, o lado negócio, que exige planejamento, contratos cuidadosos, gestão. O Santos está precisando de um choque nessa área, não está? Olha, se você olhar o Santos nos últimos 22 anos, né, ele vem andando de banda, né, enquanto os outros clubes procuraram se profissionalizar. Se você olha hoje o Campeonato Brasileiro, o campeão é um mecenato. O vice-campeão, um regime associativo, um ente associativo como o Santos Futebol Clube. O terceiro lugar, uma nova SAF, que é o caso do Atlético Mineiro. Aí você também tem clube empresa como o próprio Bragantino. Né? Você tem o Flamengo, que é suportado pela força de sua torcida. O que eles têm em comum? Todos eles já optaram pela gestão profissional faz tempo. Todos eles têm diretorias constituídas. Alguma coisa que o Santos patina há muito tempo. Nós sempre tivemos a autocracia dentro do Santos Futebol. Pessoas com total poder de decisão. Decisões centralizadas, sem escutar mais ninguém. Né? E isso nos levou a esse atoleiro que nós estamos hoje.
eu não tenho a menor dúvida de afirmar que são muitos os responsáveis. Claro que o Rueda é o principal. Ele fez mais de 40 contratações, 43 contratações, uma dúzia de treinadores, né? Delegou a um conselho de gestor, a um comitê gestor, as decisões sobre a ótica financeira. Era sempre o que era mais barato, não era o que era melhor para o Santos. E esqueceu que o dinheiro mais barato que pode existir no futebol é o que vem de premiação. Né? Tudo isso foi deixado de lado, foi deixado de lado ao longo do tempo. Castigaram o Santos, judiaram do Santos. Né? E tá aí, o que se mostra hoje, o que se prova hoje, é que sem gestão profissional, sem respeito ao que é, o futebol pune, o futebol cobra. Né? Se nada for feito, nós vamos continuar patinando e provavelmente com muitos problemas para sair de uma eventual Série B. Paulo, queria perguntar para o Vladimir exatamente sobre essa questão financeira. Você usou até a tua expressão, o Santos está andando de lado. A gente pega Palmeiras, faturamento na casa do bilhão. Flamengo, idem, já passou até, né? Corinthians está chegando. É inadmissível que o Santos, com a história que tem, com a trajetória que tem, não chegue, se continuasse na Série A, não chegava a 30% desse valor, e agora, na Série B, deve ter uma queda absurda da receita. Como lidar com esse desafio, que na minha visão é o maior de todos, essa questão financeira, e como lidar? Você vai equilibrar a questão financeira, mas ao mesmo tempo tem que dar uma satisfação à torcida. Olha, o próximo dirigente ele tem a responsabilidade de olhar o Santos sobre a ótica administrativa como gestor. Ele não pode ter somente o olhar da arquibancada, porque é muito oba-oba, né? O Santos o próximo dirigente precisa ser muito pragmático. É preciso pensar na assertividade. É preciso pensar na competência, é preciso pensar no futebol como o maior negócio do clube. Alguma coisa que foi deixada de lado, principalmente nesses últimos 3 anos, pelo presidente Andrés Rueda. É preciso dar nomes. O Rueda é, sem dúvida nenhuma, o principal culpado. Né? Nós tivemos oportunidade de fazer algo melhor, ainda que tenha sido nesse último ano, e nós deixamos passar essa oportunidade. O próximo ano vai ser um desafio enorme para qualquer gestor que chegue ao Santos Futebol Clube. Mas é preciso ser pragmático, é preciso ser pé no chão. Sem perder de vista que o Santos não pode ficar na Série B, o Santos precisa fazer um bom Campeonato Paulista, o Santos precisa voltar à Copa do Brasil, é preciso fazer trazer um choque de gestão. Mudanças serão necessárias. É inadmissível que você mantenha essa comissão técnica. É inadmissível que você não reformule um elenco profissional. O Santos é muito mais que isso. É preciso respeito à história e à tradição do Santos Futebol Clube. Agora, você, Vladimir, você usou as palavras assim, se possível, voltar à Série A já no ano que vem, né? Já vencendo, obtendo uma das 4 vagas em 2024. Agora você usou a expressão com muitas dificuldades para enfrentar a Série B, e você tem razão. O Santos tem dívidas, precisa de um orçamento, eu acredito que na casa de 350 milhões para ter uma Série B competitiva, voltando para a Série A, e tem a perspectiva de receita é menor do que isso, né? Olha, embora o Santos tradicionalmente tenha suprido essa diferença de orçamento do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, até do Fluminense, do Vasco, com a venda de jogadores, né? O Santos tradicionalmente tinha uma base que revelava muitos jogadores, que também precisa ser recuperada, precisa ser atualizada nesse momento, e o Santos tem alguns jogadores que podem ser vendidos, como Joaquim, zagueiro, como o atacante Marcos Leonardo, o próprio atacante Soteldo, que é da seleção venezuelana. Olha, não quero ser leviano, mas enfim, além dos 30 milhões que foram antecipados, nós, com o rebaixamento, o Santos deixa de receber uma cota importante da televisão.
né? O 16º lugar receberia alguma coisa entre 16 e 17 milhões. Quando eu falo se possível, eu estou me referindo a uma preocupação que eu tenho, como será o Santos a partir desse momento. O quanto essa queda impacta na receita. Não vamos nos esquecer que o Santos tem uma obrigação mensal de 3,5 milhões de reais com o Profut, o regime centralizado e o pagamento de impostos, que não podem ser negligenciados. O Santos tem 37 jogadores nesse momento e uma folha de 13 milhões de reais. Né? Isso é um problema enorme. Quero dizer que montar a equipe para o próximo ano é a parte mais fácil. Você precisa de uma equipe pragmática, uma equipe competitiva. É o que você precisa. Agora, como é que você vai fazer, dadas as circunstâncias financeiras que foram terrivelmente prejudicadas com o rebaixamento? Todo candidato hoje vai sentar nas planilhas, vai ter que rever obrigatoriamente todo o planejamento. Foi altamente comprometido. Então, quando eu falo eu estou falando que eu preciso primeiro tomar conhecimento. Primeiro eu preciso me recuperar desse choque, né? Ninguém conseguiu dormir essa noite depois de tudo que aconteceu, né? Entender a planilha e saber com o que nós vamos trabalhar no próximo ano. Nós precisamos de buscar investidores, nós precisamos de buscar receitas adicionais e, principalmente, fazer desse limão uma limonada. A nossa área de marketing vai ter que trabalhar duro, para conseguir compensar essa queda de divisão. Então, é um desafio enorme para todas as áreas do Santos Futebol Clube. A gente não pode perder de vista que outros projetos não podem ser abdicados, como, por exemplo, a questão da arena, como a questão das categorias de base. Tudo isso não pode ser abandonado. Não pode. Mas o próximo ano ele vai ser um desafio enorme em função desses compromissos que não podem, sob hipótese nenhuma, serem negligenciados. Porque se forem, o nosso buraco é de mais de 200 milhões de reais. Criatividade, tripé, criatividade, dedicação e competência. Muita criatividade, dedicação total, extrema competência vão ser exigidos da próxima gestão do Santos. Essas 3 características vão ser exigidas para que o clube possa se recuperar e fazer a torcida esquecer esse machucado, essa mágoa, esse coração partido desde a noite de ontem. Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com o Opinião Litoral, nós recebemos hoje com muito prazer, com muita honra aqui, o candidato à presidência do Santos, Vladimir Matos. A gente conversou no bloco anterior sobre a situação difícil do Santos para enfrentar essa queda de divisão, como o Vladimir definiu, né, o rebaixamento para a Série B. E você e a sua equipe já começaram a reformular planejamento a partir de ontem à noite, não? Já que você não conseguiu dormir mesmo, né? Olha, reformulando, já que nós não conseguimos dormir mesmo, né? Olha, eu junto com a nossa equipe, já a partir do jogo contra o Cuiabá na Vila Belmiro, nós começamos a nos preocupar com o que estava acontecendo, né? O Santos não estava entregando, o Santos só dependia dele mesmo para escapar, e isso não estava acontecendo. Então, a partir daquele momento, nós começamos a pensar num plano alternativo. Mas tudo isso todo o nosso estudo ele é muito baseado em números empíricos, porque nós não temos acesso à atual situação de caixa do Santos Futebol Clube. O Paulo comentou em off sobre os problemas estatutários. Um deles é o regime de competência do orçamento. Você tem lá um número do Santos para o próximo ano, 280 milhões, 250 milhões, você vai ter 30 milhões de superávit. Isso para o caixa não significa absolutamente nada, porque quem conhece o futebol sabe que existe um tremendo descompasso entre as entradas e as saídas. As saídas você tem todo mês, as entradas nem tanto, né? Então, mas esses números nós não temos com exatidão, porque o Rueda só passou aquilo que não poderia ser negligenciado, que são esses 3,5 milhões. Mas existem outras despesas que nós precisamos tomar pé e replanejá-las. O fato é que, né, um time na Série B
não comporta um gasto de 13 milhões e meio de reais de folha. Vai ser preciso dispensar jogadores, emprestar jogadores, renegociar contratos, rescindir contratos, porque não cabe e não tem dinheiro para isso. Não haverá dinheiro para isso. Nesse ponto das rescisões, o Santos paga rescisões de muitos treinadores há muitos anos, não é? E isso se multiplicou agora. Não, mas isso está incluído no regime centralizado. Né? Faz parte dessas despesas que não podem ser negligenciadas, que são esses 3 milhões e meio mensais. São todas aquelas custas. Aliás, o Santos é o único clube não SAF que está no regime centralizado. E por isso que ele não pode deixar de pagar. Inclusive treinadores, tá? Inclusive outros treinadores. Então, o grande problema do Santos hoje é como pagar isso, né? E não tentar não trazer outras despesas, o que vai acontecer obrigatoriamente, porque você vai precisar renegociar com esses jogadores. De novo, vou repetir, uma folha para uma Série B não comporta 13 milhões de reais. Não tem outra alternativa, Paulo. É reduzir custo, mas a gente tem que pensar em dinheiro novo também. E aí eu vou até fazer dar um testemunho aqui. Eu vivi muito tempo em Brasília. Eu morei em Brasília há 7 anos e rodei muito esse Brasil aí. Se tem um time que é simpático a todas as torcidas, chama-se Santos Futebol Clube. O que a gente pode desenvolver, o que a torcida pode esperar nessa questão do marketing para alavancar? A gente comentou aqui quando o Maruca teve sobre algumas ações, né, Paulo? Fazer roadshow, com os veteranos do time, a questão do futebol feminino. A grande questão é, a marca Santos Futebol Clube, ela tem muita dificuldade em sair aqui de 100 quilômetros da cidade de Santos. O que a gente pode esperar de uma eventual gestão Vladimir sobre esse aspecto? Olha, hoje eu estou tendo um papo muito aberto para vocês, eu não estou nem me preocupado com a eleição, acho que a gente tem que se preocupar com a realidade. Próximo ano o Santos joga 48 vezes, contra 70. A tua exposição necessariamente é menor, será menor. Né? O que a gente tem que buscar? Os bons exemplos que aconteceram. O Vasco da Gama foi um clube que, quando rebaixado, aproveitou o fato dele ser o único grande a jogar numa sexta-feira e conseguiu um excelente patrocínio. Com todo respeito ao Maruca, ele pode falar de roadshow, né, vender pipoca na porta do estádio, mas isso não vai trazer a receita que a gente precisa, a receita de verdade mesmo, para bancar o futebol. O Santos precisa ter um patrocinador forte que acredite na marca do Santos Futebol Clube, que veja que ele terá uma exposição maior, porque o Santos vai jogar numa sexta-feira, o Santos vai jogar numa terça-feira, então... Na segunda-feira também. Numa segunda-feira, nós temos que pegar, de novo, vou repetir, precisamos fazer desse limão uma limonada, das nossas fraquezas uma força. E precisamos trabalhar muito disso e aproveitar isso que você exatamente disse, que o Santos Futebol Clube é uma marca que tem um reconhecimento muito forte. Eu preciso explorar os patrocinadores regionais. Eu preciso sair um pouco do global, porque talvez eu tenha um retorno maior com os patrocinadores regionais, né? Sem abrir mão dos meus nacionais. Né? Então, é uma estratégia que começa a ser montada a partir de agora. Né? Tem muita gente que tem preocupação de que o Santos quebre nesse ano. Olha, quebrar o Santos não vai quebrar. O Santos tem a receita a divisão de dinheiro dos direitos de transmissões já estão sacramentadas, tem a ver com uma performance histórica, não está unicamente baseada Série A ou Série B? Na Série A, Série B, que aí faz parte do grupo da Libra, e o Santos faz parte do grupo da Libra. Né? Então, assim... Então recebe a mesma quantia? Talvez um pouco menos por conta do pay-per-view e daquela divisão por performance. Né? Mas a cota principal vai ser a mesma. Então, Dino, a dívida do Santos é totalmente administrável. Um pouco mais complicada a partir de agora. Né? Mas a gente não vai pintar aqui o diabo de cor-de-rosa, né? Nem tampouco dizer que a gente chegou no final do mundo. O Santos vai sair dessa. O Santos, você não tem a menor dúvida. Agora, precisa de responsabilidade. Não, o que não pode são novas aventuras. Né? A gente precisa sair desse negócio de
Santos é Santos, o Santos é de Santos, o Santos não é de São Paulo. O Santos precisa abrir seus olhos. Está aí uma oportunidade de mudança. O Santos, olha, mundo, né? vamos jogar a Série B? Eu quero jogar a Série B no Pacaembu. Eu quero contar com a força da torcida do Pacaembu, da torcida de São Paulo, do ABC. Eu quero, eu preciso. Mas você precisa jogar na Vila porque o Série B é melhor jogar na Vila. Não, não é. Não é. Eu vou jogar na Vila e vou jogar no Pacaembu. Eu preciso ampliar meus horizontes. A gente precisa expor o Santos Futebol Clube. Então, é um desafio. De novo, eu não estou aqui minimizando o tamanho do esforço que precisa ser feito. Vai ser um desafio enorme, um baita problema para quem já estava sabendo que entraria dia 2 de janeiro com um problema sério de caixa e só seria solucionado se você colocasse seu dinheiro lá dentro, né? Ou vendesse o Marcos Leonardo. Né, que será vendido necessariamente agora, porque qualquer presidente, não a qualquer preço, mas vai ser vendido porque o Santos precisa desse dinheiro para fazer frente a essas despesas que já eram previstas para janeiro, e esse dinheiro que vai faltar agora no final de ano. O Santos não terá dinheiro para fazer frente às suas despesas em dezembro. Então, janeiro nós entramos com um baita problema na mão. Baita problema para resolver. E um campeonato começando dia 21. Então é preciso, primeiro, de forma pragmática, rever todo o elenco do Santos Futebol Clube. Eu, por mim, agradeceria, acho que eles se esforçaram ao máximo, mas não cabe essa comissão técnica mais no Santos Futebol Clube. Eu nunca acreditava, e venho dizendo isso sempre, que eu não acredito em comissão técnica permanente. Né? Quero conversar, se eleito for, com o Galo. Ele foi um cara que ontem deu a cara. E ele falou muita coisa que talvez a gente já soubesse, né? Nós que já vivemos em outros locais, não apenas na visão, na percepção de arquibancada, mas já participamos dos bastidores, dos porões, dos corredores do Santos Futebol Clube. Nós sabemos que o que ele falou ontem não nos surpreendeu. Te surpreendeu, Paulo? Acho que não. E não surpreendeu a ninguém. Né? Então, assim, é preciso conversar com o Galo, ter uma conversa aberta, franca, e dizer o seguinte: lá em cima vem a instituição, abaixo os demais. E a gente precisa fazer isso agora. O presidente eleito terá a obrigação de refundar, como você, a palavra Fabiano foi exata, precisa refundar o Santos Futebol Clube. E essa refundação, né, na nossa humilde opinião, passa por um outro aspecto também. A gente já citou aqui um pouco por cima essa questão do marketing. É até matemático, né, Vladimir? Você que é bem íntimo de números assim, o Santos é um time para jogar com 40 mil pessoas qualquer jogo. Se jogar em Santos, se jogar em Brasília, se jogar no Rio de Janeiro, o Santos bota 40 mil pessoas lá. Então isso é uma coisa que já fica muito... Matematicamente já é um diferencial. Agora tem um outro aspecto que é a questão da revelação de jogadores, né? O Paulo comentou no primeiro bloco. E uma das maiores receitas do time sempre foi, tradicionalmente, revelar jogadores, coisa que acredito que possa ser ainda muito melhor trabalhada se de uma forma profissional, com uma gestão profissional, né? Como é que a gente pode melhorar esse aspecto? Olha, a gente precisa ter... Eu ainda complementaria a pergunta. Em quanto tempo a gente teria uma base novamente à altura da tradição do Santos, revelando jogadores com os contratos bem feitos? Em quanto tempo? Olha, se você fala... Existe... Em relação à base, a primeira a gente tem que ter muita responsabilidade de dizer que de não colocar nas costas desses meninos que eventualmente possam subir, principalmente aqueles que saem do sub-20, como, por exemplo, o meio-campista Bernardo, o Felipe Laurindo, né? O Jair, O Jair já é um jogador quase que pronto já, né? Eu acho que ele está um passo acima desses. Né? Colocar nas costas desses meninos a responsabilidade, como fez no passado recente o Eda, quando ele dizia que a base salva. Né? E salva, né? Mas você não pode colocar toda essa responsabilidade nas costas dela, principalmente quando você sabe que, historicamente, esses meninos sempre foram bem-sucedidos, apoiados por jogadores experientes, que nos faltaram nesses momentos nos últimos anos. Uhum. Né? Então, quando você fala da base, é preciso pensar no que é estrutural e no que é estruturante. Né? Então, por exemplo, nós acreditamos que a marca Meninos da Vila precisa voltar a ser reconhecida como a melhor do Brasil. Hoje já não é mais.
Né? Isso passa pela construção do CT, isso passa por ampliação dos processos de captação, que o Santos é falho, isso passa pelo aprimoramento dos processos de formação, né? Isso passa pelos controles sobre o desenvolvimento de cada um, porque aí você não perde talentos. Né? Então isso passa para o relacionamento social com pais e também com empresários, que faz parte do jogo. Isso passa com relacionamento com outros clubes do estado de São Paulo. O Palmeiras é um clube que está trabalhando muito forte esse relacionamento com os demais clubes. Em que sentido? Esses clubes geram revelações e acabam indo para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Nós precisamos aproveitar esse nosso relacionamento para trazer esses talentos para dentro da Baixada Santista. Agora, há quanto tempo? A gente sabe que futebol de base é um investimento de médio prazo, ele não é um investimento de curto prazo. Nós temos bons valores que estão surgindo na base, mas é coisa para 3, 4 anos. Nada de imediato, a não ser esses meninos que estão chegando agora no Sub-20 e que eventualmente serão aproveitados com responsabilidade na equipe principal. O Opinião volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral, nesta quinta-feira o jornalista Fabiano Caldeira participa e a gente recebe o quarto de uma série de candidatos à presidência do Santos que passaram por aqui. O Marcelo Teixeira, o Ricardo Agostinho, o Maurício Maruca, eu estou meio atordoado, falei Marcelo no primeiro bloco, mas é Maurício Maruca, e hoje a gente recebe o Vladimir Matos. Por problemas de agenda, o Rodrigo Marino a gente fica devendo para você, telespectadora, para você, telespectador. Tem uma conta, Vladimir, e talvez você tenha uma explicação para o que aconteceu. Nas 23 primeiras rodadas do Brasileiro, com 5 treinadores diferentes, o último, Paulo Turra, o Santos teve um aproveitamento de 30,1% dos pontos disputados. Aí entrou o Marcelo Fernandes. Em 10 rodadas, ele teve um aproveitamento de campeão, 66,7%. Ganhou do Flamengo fora, ganhou do Palmeiras fora, ganhou do Goiás fora, ganhou do Bahia fora. Um aproveitamento fantástico em 10 rodadas. De repente, nas últimas 5, quando tudo parecia ter melhorado, uma queda vertiginosa foi para 13,3% de aproveitamento. Entre a 10ª e a 11ª rodada disputada pelo Marcelo Fernandes, aconteceu alguma coisa? Tem algum mistério aí? Atraso de salário, alguma coisa desse tipo? Não, eu diria para você que, pelo menos pelo que a gente sabe, não houve nenhum problema com salários, não houve problema com premiações. Você tem uma explicação para essa queda? Temos sim, é óbvio, né? É total desorganização, total falta de comando, né? Você não pode sair de um Felipe Diniz, do Fernando Diniz e chegar no Paulo Turra. Você não pode ter um dirigente sair como tinha o Falcão? Não, o primeiro antes do Dracena, que foi logo demitido junto com... Foi uma das primeiras demissões do... Ele está no Vasco da Gama hoje. E passar por Edu Dracena, que não tinha experiência, chegar num Falcão que não fez nada no Santos Futebol Clube, né? Contratações absurdas, totalmente sem propósito. Então, o conjunto da obra, isso é o que explica o que aconteceu. E termina no Marcelo Fernandes, que foi campeão paulista pegando um time montado, né? Quase foi demitido do Santos na primeira vez na zona de rebaixamento, a gente lembra disso no passado, né? E que tem uma forma de trabalhar que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a gente espera do Santos Futebol Clube. Quem foi a Vila Belmiro ver Cuiabá, São Paulo, Fluminense, certamente estava muito preocupado com o que poderia acontecer ontem. Um lugar comum ontem era torcer para o Vasco da Gama, torcer para o Bragantino, torcer para o Atlético Mineiro. A escalação do Santos, aí o cara começava a dar lá o time do Atlético Mineiro. Esse era o time do Santos ontem. Era todo mundo torcendo para o Atlético Mineiro, sabe? Então é o conjunto da obra, Paulo. É a única explicação. Falta de comando, né? Falta de bater na mesa. É isso que faltou no Santos Futebol Clube. Faltou exigir respeito à instituição. O Galo deixou isso claro ontem na entrevista. Havia um Santos dentro do Santos, né?
É óbvio que isso vai dar ruim, é óbvio que isso vai dar errado. Então, era consequência, o Santos estava nas cordas, né? Faltava o último soco, foi nocauteado. A responsabilidade máxima de Andrés Rueda e todos os outros que fizeram parte do comitê de gestão desde o primeiro momento. Todos eles. Né? Não dá para se isentar os demais. É que a persona do presidente é o que está mais exposta. Mas as decisões, olhando todas as atas, sempre tiveram um olhar financeiro, não esportivo. E isso faltou a esse comitê de gestão. Um olhar esportivo, era preciso equilíbrio. Esqueceram que o dinheiro mais barato é o dinheiro que vem de premiações. Era aquilo que ia fazer a diferença para o Santos Futebol Clube. O Santos viveu 3 anos de despesas recorrentes, não conseguiu fazer um investimento decente no futebol. Né? Era o mais barato, traga, o outro, mais barato, traga, vamos ver se resolve. Foi uma sucessão de erros que culminaram com o rebaixamento. Ontem em Santos, ontem no jogo da Vila Belmiro, quem lá esteve, desde os minutos iniciais até o momento em que o Fortaleza faz o primeiro gol, você vê o ânimo das pessoas caindo totalmente, né? Porque o Santos não jogava nada, e não tinha nada para oferecer para o torcedor. Então a nossa esperança eram os outros times. O torcedor, a dor é grande, né? A dor é muito grande. O torcedor está olhando para frente, quer saber o que vai acontecer para frente. Mas num momento desse, acabam surgindo algumas teorias conspiratórias, aquelas coisas meio... Inclusive o nosso querido Roberto Mohamed, há um tempo atrás, de uma forma até profética, aqui nessa bancada, né, Paulo, falou que achava muito estranho esse movimento, o que vinha acontecendo no Santos, e achava estranho esse movimento no sentido de, para falar rasgado, que o torcedor não tem mais paciência com minhas palavras. Não é esquisito chegar nesse ponto? O Santos, na Série B, é mais fácil de ser vendido para virar uma SAF? Olha, mais fácil né? Mas acho que muita loucura, mais fácil isso, não, é mais barato. É mais barato, é mais barato, mas eu acho que todo candidato tem que ter um compromisso de não vender o Santos Futebol Clube e não criar essa SAF enquanto o time estiver na Série B. Não pode. Se o Santos está, eu venho dizendo isso faz tempo, o Santos não pode se transformar numa SAF com o Pires na mão, fragilizado. Isso é um compromisso importante, né, Paulo? Esse é o meu compromisso. O Santos não vira SAF nessas condições. Não vira. Agora, em relação ao torcedor, o torcedor hoje no futebol, isso não acontece só no Santos, isso acontece no São Paulo, isso acontece no Flamengo, isso acontece no Palmeiras, que mesmo com essas vitórias todas, teve muitos problemas com a torcida nesse ano de 2023. Isso acontece no Corinthians, aliás, começou no Corinthians, né? Essa violência da torcida ficou mais popularizada no Brasil por episódios da torcida do Corinthians. A grande torcida do Santos, a gente sente que abraçou o time na hora que viu a dificuldade e sentiu a fragilidade técnica. A torcida abraçou, a torcida jogou junto. Inclusive ontem, quando todo mundo estava esmorecido, a torcida cantou, gritou, incentivou o tempo todo, fez festa quando o time chegou. Mas uma parte da torcida já protagonizou episódios de violência que prejudicaram o time nessa campanha, porque o Santos perdeu mandos de jogos em função de violência da torcida, e ontem a violência no final inadmissível, né? Com carros incendiados, ônibus incendiados, um comportamento de selvageria. Como é que vai ser a relação do Vladimir Matos, presidente do Santos, com a torcida? Olha, eu acho que a gente tem que... Eu sou muito contra essa generalização do torcedor. O torcedor ontem ele estava esmagado de dor pelo rebaixamento. Eu acho que a gente não pode jogar... Inclusive, eu vou dar um testemunho. Na saída da Vila Belmiro, eu vi muitos torcedores chorando, sentados no meio-fio, sentados embaixo de marquises. Esses são os verdadeiros torcedores do Santos Futebol Clube, e a eles nós devemos o respeito. Eu sou torcedor, eu estava na Vila, eu sofri com a derrota, eu sofri com o gás lacrimogêneo, com o spray de pimenta, tudo aquilo que nós vimos ontem, né? Mas você disse bem, o torcedor de verdade, ele apoiou o Santos durante todo o tempo, e olha, principalmente a partir do momento que o time não entregava
aquilo que se esperava dele. Os torcedores do Santos aplaudiram essa equipe quando tomou um couro do Atlético Paranaense de 3-0. 7-1 do Inter e do também. 7-1 do Internacional. O Santos era o time da virada. Essa torcida correu com o time o tempo inteirinho, não os abandonou. Então, muitas reações passaram do ponto, concordo com você, nada justifica a selvageria, nada justifica a violência. Né? Mas eu não posso fazer disso a minha referência em relação ao trato com a torcida. A torcida cumpre seu papel, a torcida faz o seu papel, a torcida é importantíssima para nós nesse momento de recuperação do Santos Futebol Clube. Nós precisamos dialogar com ela. Precisa haver uma relação de transparência que eu acho que faltou nessa gestão em relação à torcida. Eu arrumei um patrocinador para a torcida. Isso não basta. Porque o futebol, o prazo de validade é de 24 horas. Você ganhou hoje, perde na quarta-feira, acabou. Recomeça tudo do zero. Você precisa estar sempre recomeçando. Você recomeça a cada dia. Nós vimos isso no Palmeiras, como você bem lembrou, no Corinthians, no Bahia, fazendo enterro de jogadores, no Vasco da Gama. Né? Então, a cada 24 horas é algo novo que você precisa fazer. Mas é preciso diálogo, é preciso transparência. Eu acho que o que aconteceu ontem, como aconteceu no jogo contra o Corinthians, que levou à punição do Santos, né? Não pode ser generalizadas quando se trata de uma torcida, e a mesma coisa vale para a torcida do Corinthians, mas vale para a torcida do Palmeiras. Eu lamento muito que a gente não possa ter mais jogos em que a gente dividia as torcidas, né? Quando nós íamos eu ia para o Morumbi, eu ia para o Parque Antártica, eu ia ver Santos e Corinthians, Santos e Palmeiras, Santos e São Paulo, com o mando dessas equipes. E a gente precisa recuperar isso. Isso só vai acontecer através de diálogo. Você acha que a torcida do Santos, que é a que interessa nesse momento, mas a torcida brasileira pode adquirir comportamentos europeus em alguns anos? É mais fácil adquirir comportamentos argentinos, viu, Paulo? Barra brava. Porque a gente é muito sangue quente, né? O sangue latino, né? Mas o espanhol, o italiano, o português também tem sangue latino, né? O francês mas não também, tem né? a nossa educação, né? Eu acho que é um processo geracional, Paulo. Eu acredito que seja uma coisa que pensar a voltar a torcida mista assim nos próximos 3, 4, 5 anos é loucura. Além de investir na base, na formação do time, na recuperação financeira, dá para o Santos a oferecer ao Brasil um comportamento do torcedor diferenciado? Olha, eu fui buscar casos em que a violência, se elas não foram resolvidas, foram minimizadas. Nós tivemos o caso daquela partida entre Juventus e Liverpool, que levou à morte de várias pessoas. Depois teve um outro jogo do Liverpool, novas mortes. Era a época dos hooligans, né? Exatamente. De extrema violência na Europa, né? Mas existe um caso muito interessante que aconteceu na Alemanha, em que foram criadas as salas dos torcedores. Cada clube era obrigado a ter uma sala do torcedor. E como funcionava essa sala? Eu sentava com a torcida, nós discutimos horários de jogos, datas de jogos, valor de ingresso e outras coisas que eram necessárias à não violência. E a contrapartida qual que era em ter essa participação da torcida nas tomadas de decisões? Era evitar a violência. Funcionou na Alemanha. Também tinham seus hooligans. E pode funcionar no Brasil. Mas não será somente através do Santos Futebol Clube. Nós podemos ser a porta de entrada. E nós pretendemos dialogar com Palmeiras, Corinthians e São Paulo, para que eles dialoguem com as suas torcidas e digam o seguinte: nós precisamos retomar esse convívio civilizado no futebol. Violência existe desde que surgiu o futebol. Né? Não é algo novo. Né? Agora, se nós entendemos que a única solução é a reativa, chegar no final do jogo, colocar a tropa de choque para distribuir burdoada para acalmar a situação, nós não vamos mudar absolutamente nada. É preciso diálogo. Será que o rebaixamento, o episódio de ontem, vai influenciar o comparecimento, o entusiasmo, o voto do associado no sábado? Eu juro que eu estou tentando refletir muito a respeito desse assunto e hoje foi um dia que eu acordei, sinceramente, apolítico, né? Eu já falei aqui para vocês que a vontade que a gente tem é de não sair de casa, né?
A decepção muito grande. Eu acho que, de uma certa forma, sim, vai influenciar, inclusive, a presença, né, que muita gente não irá votar, que certamente está pretendendo votar. Eu acredito que muitos não vão, né? Mas ainda nós temos o voto online, né? São mais de 7 mil votos. Esses certamente exercerão o seu direito, acho que é super importante, né? Mas também acho que nas próximas 48 horas ele terá uma oportunidade para revisitar cada uma das propostas, cada uma das pessoas que estão envolvidas na campanha, os candidatos, né, na política do Santos Futebol Clube, e analisar. E que analise não apenas os últimos 3 anos, que analise os últimos 20 anos. Né? Nós sabemos quem fez bem para o Santos e quem não fez bem. Para tudo existem nomes e sobrenomes. Basta pesquisar. Vladimir, um recado final para o torcedor do Santos nesse dia triste? Cara, eu tenho sim, eu diria para o Santos que a instituição é muito maior do que tudo que está acontecendo, é muito maior que as pessoas, né? Nós vamos levantar, nós vamos sacudir a poeira e nós vamos dar a volta por cima. Em 2025 nós voltamos muito mais forte, mas muito. Já começamos em 2024, vamos jogar um Paulista para garantir a nossa classificação para a Copa do Brasil em 2025. Vamos fazer um campeonato brasileiro da Série B suficiente para nos levar de volta à Série A. É isso que nós prometemos. Muito trabalho, um time protagonista, um time assertivo, uma administração protagonista, um time assertivo, um time propositivo, aquilo que o torcedor do Santos Futebol Clube sempre se acostumou a ver. O nosso compromisso é esse, trabalho e dedicação pelo Santos Futebol Clube pelos próximos 3 anos. Fabiano Caldeira, obrigado pela participação. Obrigado. Vladimir Matos, boa sorte aí na continuidade da carreira, boa sorte na eleição de sábado. E o que eu posso dizer é que eu tenho 43 anos de envolvimento com o clube e a minha vida toda como torcedor. E eu me sinto responsável por essa queda também. Eu fui diretor de marketing em 2010, 2011, fui presidente do conselho em 2012, 2014, fiz parte dos 2 últimos anos do comitê de gestão do presidente Pérez, 2019 e 2020. Estou muito triste, mas eu acho que todos nós, santistas, envolvidos ou não com a política do clube, somos responsáveis por essa queda do Santos. E eu fiquei bastante animado com as palavras finais do Vladimir Matos. Nós vamos levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. É isso? Exatamente. Um samba bem antigo, né, do Paulo Vanzolini, que foi cantado pelo Noite Ilustrada, né? Mas que vale para o torcedor santista. Para você, telespectadora, até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira, mesmo para você que é santista, uma ótima quinta-feira que você merece.